Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 21 e 22 do curso de Física 4 e o assunto desta aula é Dinâmica dos Corpos Celestiais, ou órbitas. Quando um corpo está em órbita, o que isso quer dizer e o que representa isso para a física na dinâmica, quais são as forças que estão interagindo naquele corpo e a gente vai estudar tudo isso. Bom, a gente tem que relembrar algumas coisas. Entre elas, os princípios de Newton, da lei universal da gravitação de Newton. A gente sabe que quando tem um corpo com uma massa m e tem um outro corpo com uma massa menor que a dele, há uma interação entre as massas, que é a força gravitacional. Portanto, a força gravitacional é uma constante, a constante da gravitação, multiplicado pela massa maior, multiplicado pela massa menor, dividido pela a distância entre os dois corpos ao quadrado, distância ao quadrado. Não se esqueça que essa distância é o R mais essa distância aqui, é o R da Terra, o raio da Terra, mais a distância que está nesse corpo, mais essa distância. Portanto, é melhor você colocar R mais a distância ao quadrado. Isso aqui é a força gravitacional entre dois corpos que tenham massa. A gente sabe que o corpo com maior massa, por exemplo, a Terra, ela gera um campo gravitacional, que é uma deformação do espaço-tempo. Então, o campo gravitacional é igual a uma constante, a constante gravitacional, multiplicado pela massa da Terra, dividido pelo raio ao quadrado, ok? É o raio dela mais a distância, se tiver um corpo próximo a essa massa. A Terra mais a distância, isso tudo ao quadrado. Se a gente pegar isso daqui, tudo, e colocar aqui, a gente tem que a força gravitacional, que é conhecida também como o peso, é igual a massinha, a massa do objeto ou do corpo, um corpo que esteja em órbita, multiplicado pela o campo gravitacional do corpo que está gerando o campo gravitacional, portanto, multiplicado pelo campo gravitacional, que na Terra a gente sabe que é aproximadamente igual a 10. Portanto, o peso e a gravidade, que é a aceleração, são vetoriais, portanto tem o mesmo sentido e a direção. Então, a força peso aponta para o centro da massa de maior massa, para o centro da Terra. Portanto, é radial, tem o sentido e a direção radial. Bom, ao revisar tudo isso, a gente tem que ter o seguinte... também tem que lembrar algumas coisas lá da Física 1, que é o que? Quando um corpo está... aqui a gente vai dar o mesmo caminhamento que nas aulas anteriores, que era a dinâmica do movimento circular uniforme. Quando um corpo está quando um corpo está próximo a um astro que tenha grande massa, por exemplo a Terra, ele tem que a força resultante só será o peso. Só será aquela que está apontada para o centro. Portanto, se ela está apontada para o centro, isso aqui, você sabe que a força resultante é igual à massa multiplicado pela aceleração resultante, onde a aceleração e a resultante têm o mesmo sentido e a mesma direção. E a gente sabe que a aceleração resultante pode ser dividida em dois tipos. A aceleração tangencial, que é igual ao módulo da escalar, e a aceleração centrípeta, que é aquela quando um corpo está em uma curva que aponta para o centro, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo R, ou a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo R, ok? Por quê? Porque a velocidade angular é igual a variação do ângulo dividido pelo período. Portanto, a velocidade angular é 2π dividido pelo período. Bom, e você sabe que a velocidade linear, quando um corpo está dando volta, é 2πr multiplicado dividido pelo período. Então você pega isso aqui e coloca aqui, vai ficar que a velocidade linear é a velocidade angular multiplicado pelo raio. Ok? Então, se você quer a velocidade linear, que é a aceleração centrípeta, vai ser
Isso daqui, ó, vai ser, se você quer isso aqui ao quadrado, você leva os dois membros ao quadrado, vai ficar ao quadrado igual ao quadrado. Portanto, vai ficar a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo réu ao quadrado dividido pelo raio. Então, você corta o raio com aqui, você tem que a aceleração centrípeta também pode ser a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. É fundamental que você saiba, se lembre disso daqui tudo das aulas anteriores junto com a Física 1. Então, quando um corpo está em órbita, ele tem que a sua aceleração resultante é uma aceleração centrípeta, aquela que aponta para o centro. Bom, então, ao lembrar disso tudo, a gente pode agora perguntar o que é uma órbita. Vou apagar isso aqui tudo, isso aqui só foi uma revisada para a gente relembrar a força gravitacional de Newton, o que é um campo gravitacional, a força-peso e falar da resultante centrípeta, que pode ser calculada como a velocidade ao quadrado dividido pelo r ou a velocidade angular multiplicado pelo raio. Bom, agora vamos entrar nesta aula. O que é esta aula? O que é uma órbita? O que é uma órbita? Bom, imagine você que tem o planeta Terra. Aqui está o planeta Terra. E você está aqui. Aí você pega como se fosse algo que pudesse atirar uma bola. Então, se fosse, por exemplo, um canhão. Você pega esse canhão e pega uma bola. Aí você atira a bola. Essa bola vai ganhar uma certa altura e ela pode cair na terra ainda. Aí você atira a bola com uma velocidade ainda maior. Aí ela pode fazer isso, cair aqui. Se você atirar uma velocidade ainda maior, ela pode ainda cair aqui, ó. Pam. Mas aí você atira essa bola com uma força tão forte que ganha uma velocidade onde ela não toca mais na terra. Então ela vai ficar sempre fazendo isso. Isso daqui, ó, é estar em órbita. Então, o que é estar em órbita? É estar sempre em uma queda livre. Portanto, quando você vê, quando os astronautas entram em órbita, as pessoas falam que não tem gravidade. Tem gravidade, sendo que você está numa queda livre. Então, quando você cai em queda livre, meio que os objetos fica sem nenhuma força, né? Eles ficam flutuando, porque você está sempre em queda livre. Então, quando um corpo está em queda livre, quando um corpo está em órbita, ele está sempre em queda livre. Mas tem a força resultante, tem gravidade ainda quando você está em órbita. Bom, se tem força resultante, imagine se está um corpo aqui, ó. Esse corpo, ele está em queda livre, ok. Mas ele está sofrendo uma força, que é a força gravitacional. A força gravitacional é exatamente o peso, o que é a força gravitacional. Portanto, quando um corpo está em órbita, agora a gente vai entrar em todas as relações. Espero que você entenda o que é um corpo em órbita. É um corpo que está sempre em queda, é uma queda infinita, é uma queda sem parar, queda livre infinitamente. Ele fica em órbita. Bom, agora vamos estudar a dinâmica de um corpo em órbita. Bom, a dinâmica é o seguinte, são aquelas 4 figuras. Se a gente colocar aquelas 4 figuras, aqui está o planeta Terra, o planeta Terra, planeta Terra e o planeta Terra. As 4 figuras são o seguinte, a força, imagina que está um corpo em órbita, portanto está em queda infinita. Nas 4 figuras você tem a força, o movimento, a aceleração e a resultante. Ok? Então, quando você tem um corpo em órbita, você pode fazer as 4 figuras. Que é o seguinte, qual é a força que está tendo aqui? Você dá uma voltinha, não tem nada tocando no objeto, portanto não tem nenhuma força de contato. Mas tem força de campo. Qual é a força de campo? É a força gravitacional, portanto o peso. O peso aponta para o centro da Terra, para o centro do astro de maior massa. Portanto, a força aqui é o peso. O movimento de um corpo em órbita é o movimento circular uniforme. Portanto, ele não está acelerado, ele está uniformemente fazendo uma órbita sobre o planeta. Bom, a aceleração, você sabe que quando o movimento
é circular e uniforme, não tem aceleração tangencial, portanto só tem aceleração centrípeta, que é aquela que aponta para o centro, portanto aqui a aceleração centrípeta. Se você sabe para onde a aceleração está sendo apontada, você sabe absolutamente, você sabe diretamente onde está a resultante. A resultante também, portanto, aponta para o centro, porque a resultante e a aceleração têm o mesmo sentido e a mesma direção. Então, se a resultante aponta para o centro, a força resultante, portanto, é o peso. Vamos lá. Então, a força resultante é igual ao peso, ok? Bom, se a força resultante é igual ao peso, deixa eu só inverter. Se o peso é igual à força resultante, você tem que o peso é a massa do objeto multiplicado pela a gravidade local. Isso é igual à força resultante. Quem é a força resultante? É a massa, ok? É a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Então, você tem massa dos dois lados, você pode cortar a massa. Portanto, ficou a gravidade é igual à aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio que está do corpo ao objeto, pela distância, né? Aqui é o raio e depois vem a distância que o corpo está. Nunca se esqueça disso. Então você tem que a velocidade ao quadrado é igual a gravidade multiplicado pelo raio, ok? Então, com isso, você tem que a velocidade ao quadrado. O que é campo gravitacional? O campo gravitacional é a constante gravitacional multiplicado pela massa do astro dividido pela distância ao quadrado. Eu não gosto de deixar a distância ao quadrado, eu prefiro colocar o raio mais a distância ao quadrado. Porque a gente nunca pode esquecer do raio, porque no raio, dentro da Terra, também tem gravitação. Também tem força gravitacional. Até chegar ao solo, a crosta, vai variando com a função do primeiro grau, se você assistiu às aulas de lei de Newton, a aula do campo gravitacional. Bom, então a gente tem que a velocidade ao quadrado é o campo gravitacional, portanto G multiplicado pela massona dividido pelo R ao quadrado. Vou colocar R ao quadrado, mas você sempre se lembra que é o R mais a distância, multiplicado pelo R, ok? Então você tem que a velocidade ao quadrado é igual, corta o R daqui com R daqui, a uma constante multiplicado por uma outra constante dividido pelo raio. Então, se isso daqui é constante, ó, isso daqui é constante, uma constante é constante, a massa da Terra é constante. Portanto, a gente fica que a velocidade ao quadrado multiplicado pelo raio é igual a uma constante, que é a constante gravitacional multiplicado pela massa. Então, se isso aqui é constante, essa multiplicação é inversamente proporcional. Portanto, quando você aumenta quando você aumenta o raio, portanto, a distância, menor vai ser a velocidade. Portanto, se tiver por exemplo, os planetas. Os planetas estão em órbita ao redor do Sol. Quanto maior raio, portanto, quanto maior distância que esse planeta esteja do Sol, quanto maior a distância, menor vai ser a velocidade dele ao quadrado. Então, aqueles planetas que estão muito afastados, eles estão com uma velocidade muito baixa. Enquanto que aqueles planetas que está com um raio muito pequeno, por exemplo, uma distância muito pequena do Sol, ele tem uma velocidade muito alta, sendo que ao quadrado. Então, os planetas que estão muito próximos do Sol, eles têm uma velocidade muito alta. O planeta mais próximo do Sol é o Mercúrio, que para quem deu os nomes deles foram os gregos, que era um deus que levava mensagem para os deuses do Olímpio. Portanto, o Mercúrio quer dizer que ele tem uma alta velocidade, ele é muito rápido. Por quê? Porque ele está muito próximo ao Sol.
Bom, desta fórmula inteira a gente pode tirar várias coisas. Entre elas, vamos lá. A gente então percebeu que, a gente tem essa relação agora, que a velocidade é inversamente proporcional ao raio, mais a velocidade ao quadrado. Ok, então a velocidade, se você quiser saber a velocidade, vai sair a raiz quadrada do campo da constante gravitacional de Newton, multiplicado pela massa do corpo que você está em órbita, dividido pelo raio. Ok, você tem essa primeira relação. Então, achamos a primeira relação. Agora, vamos para outras relações que a gente pode ter a partir da força resultante sendo igual ao peso. Bom, se o peso é igual à força resultante, você tem que o peso é a massa multiplicado pelo campo gravitacional, que é igual à resultante. A resultante é a massa multiplicado pela aceleração. A aceleração resultante é a aceleração centrípeta, portanto, é a velocidade ao quadrado dividido pelo r. Mas você sabe que a aceleração centrípeta, vou colocar aqui, você sabe que a aceleração centrípeta pode ser a velocidade ao quadrado dividido pelo r ou a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo r. Então vamos colocar a aceleração resultante como a velocidade angular multiplicado pelo raio. Então você pode cortar as massas. Então você vai ficar com o campo gravitacional é igual a velocidade angular multiplicado pelo r, ok? Bom, o que é a velocidade angular? A velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período, que é o período de dar uma volta. Uma volta completa é 360 graus. Portanto, quando você tem um período, você tem 360 graus. Bom, vamos colocar aqui então. Então, o campo gravitacional é igual a velocidade angular ao quadrado. Portanto, 2π dividido pelo período ao quadrado, multiplicado pelo r. Ok? Então, você tem que o campo gravitacional é igual a 4π ao quadrado dividido pelo período ao quadrado multiplicado pelo r. Muitas vezes o vestibular te pergunta duas coisas. Quando você tem uma questão de órbita, ou ele pode te perguntar qual é a velocidade desse corpo que está em órbita, e ele vai te dar a constante, vai te dar a massa do corpo que está em órbita, e vai te dar a distância, e você encontra a velocidade. Uma outra pergunta é, ele te dá a velocidade e perguntar o raio. Aí você também acha, colocando o raio para cá e a velocidade ao quadrado, fazendo essa divisão. Mas você também pode encontrar perguntas sobre esse assunto justamente no período. Qual é o período? Qual é o período da órbita? Então, a gente vai ter que deixar esse período isolado. Vamos deixar o período isolado, portanto. Então, se o período está dividindo, ele pode ir multiplicando. Portanto, o período ao quadrado é igual a 4π ao quadrado multiplicado pelo raio dividido pelo campo gravitacional. Quem é o campo gravitacional? O campo gravitacional, vou colocar aqui para a gente lembrar. O campo gravitacional é uma constante multiplicado pela massa dividido pelo raio ao quadrado. Nunca se esqueça que todos esses raios é o raio da Terra mais a distância. Nunca se esqueça disso. Portanto, o campo gravitacional que eu passei agora dividindo é a constante universal da gravitação de Newton, multiplicado pela massa do corpo que está em órbita, dividido a massa do corpo que está sendo a massa maior, que o corpo está em órbita da massa maior, dividido pelo raio ao quadrado. Então, o período ao quadrado vai ser igual. Isso aqui você inverte, né? Você conserva a primeira e inverte pela segunda. Então, vai ficar 4π ao quadrado multiplicado pelo raio ao quadrado, dividido pela constante de Newton, multiplicado pela massa. Portanto, o período vai ser a raiz quadrada de 4π ao quadrado multiplicado pelo raio ao quadrado multiplicado pelo raio dividido pela constante de Newton
multiplicado pela massa que está sofrendo a órbita. Portanto, o período vai ser, o período 4, a raiz quadrada de 4 é 2, portanto 2. Π ao quadrado, a raiz quadrada de π ao quadrado é π. Raio ao quadrado, a raiz quadrada de raio ao quadrado é o r. Então, isso aqui está r, g, portanto vai ficar tudo ao quadrado. O r dividido pelo campo gravitacional, a constante gravitacional, multiplicado pela massa. Então não se assuste, esta será a fórmula. Esta será a fórmula para a gente calcular justamente o período. O período, portanto, de um corpo em órbita é 2π, a distância, multiplicado pela raiz quadrada de r, dividido pela a constante gravitacional, multiplicado pela massa. Bom, você pode também simplificar isso, colocando aqui, se a gente deixar assim, simplifica para cá, a gente vai ficar aqui, o período, coloca para cá, o período ao quadrado vai ser igual a 4π ao quadrado, multiplicado pelo r, dividido pelo campo gravitacional. Botei para cá. Então, o período vai ser igual, isso aqui ao quadrado vai ficar 2π multiplicado pela raiz quadrada de r dividido pelo campo gravitacional. Então, o período você pode colocar nessas duas maneiras. Aqui, eu só abri o campo gravitacional e inverti. Então, a gente tem desta maneira, para calcular o período, sendo 2πr multiplicado pela raiz quadrada de r dividido pela constante gravitacional multiplicado pela massa. Ou, se ele te dá o campo gravitacional direto, você tem que o período vai ser 2π multiplicado pela raiz quadrada de r dividido pelo campo gravitacional. Então, você pode encontrar o período dessas duas maneiras. O que é importante a gente falar? Vou apagar isso aqui, que quando um corpo está em órbita, então você tem que saber qual é as principais coisas que você precisa saber. Que quando um corpo está em órbita, a força resultante é igual ao peso. Então, depois disso, você consegue achar isso tudo. Você consegue achar a velocidade é igual à raiz quadrada da constante, multiplicado por outra constante, dividido pelo raio. Então, quanto maior o raio, menor será a velocidade. E você pode encontrar o período. O período vai ser igual a 2π multiplicado pela raiz quadrada do raio dividido pelo campo gravitacional. Ou você pode, se ele não te der o campo gravitacional, que pode ocorrer, se ele te der só o raio, que é a distância, e te der a constante universal da gravitação, multiplicado pela massa. Então, você fica esperando o que ele te der, o que ele te fornecer, você pode usar. Bom, mas o que a gente pode ter com isso? Por que eu estou falando de período? Porque tem corpos em órbitas que são corpos geoestacionários. O que é isso? Quando você tem um satélite, um país que tem muito dinheiro, ele manda um satélite para ficar em órbita do nosso planeta, e ele quer que sempre o satélite fique em cima somente do seu planeta. Então, o nome disso é um satélite geoestacionário. Então, quando você tem um satélite geoestacionário, é quando o satélite sempre vai estar no mesmo ponto. Portanto, quando você tem aqui, digamos que você tem um planeta aqui, e aqui está, por exemplo, o Brasil. O Brasil seria esse. Eu quero que quando o planeta esteja no seu movimento de rotação, eu quero que o satélite sempre esteja no mesmo ponto. Então eu quero que o período dele seja igual ao período de rotação da Terra. E qual é o tempo de rotação da Terra? É 24 horas. Então, o satélite geoestacionário são aqueles satélites que tem um período de 24 horas. Então, você vai ter que saber a velocidade. Então, a gente sabe que o período ao quadrado é igual
Ó, vamos sair daqui, ó. Vamos pegar isso aqui. O período ao quadrado é igual a 4π ao quadrado multiplicado pelo r ao cubo dividido pelo gm, ok? Eu peguei o campo gravitacional e inverti. Eu peguei isso aqui, ó. Estou pegando daqui, ó. 4π ao quadrado multiplicado pelo r ao cubo dividido pelo gm. Então, qual vai ser o período? O período seria de 24 horas. Aí o que dá para encontrar? Quando eles te deram o satélite geoestacionário, ele te pode perguntar justamente qual é o raio. O raio que você consegue, o raio, porque isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então o período, que é o movimento de 360 graus, o movimento de uma volta, está diretamente proporcional ao raio ao cubo. Então, o período ao quadrado dividido pelo o raio ao cubo vai ser igual a 4π ao quadrado dividido por g multiplicado por m. Isso aqui tudo, ó, é constante. Isso aqui tudo é constante. Portanto, a gente tem uma proporcionalidade. Onde que a gente encontra essa proporcionalidade? Lá nas leis de Kepler. A segunda lei de Kepler fala justamente disso. O período ao quadrado é diretamente proporcional ao raio ao cubo. Então, quando você tem um período, por exemplo, de 24 horas, qual será o raio? Essa pode ser a pergunta. Então, você encontra o raio. E o raio é bem... Vamos colocar, então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Para a gente encontrar o raio, a gente tem que o raio ao cubo, ele é igual a o período ao quadrado multiplicado pelo gm dividido por 4π ao quadrado, ok? Então, isso aqui tudo é constante, ó. Então, o raio ao cubo é igual a uma constante multiplicado pelo período ao quadrado. Então, o raio vai ser exatamente igual a uma constante multiplicado pelo período elevado a 2 à terceira. Por que 2 à terceira? Porque vai ficar a raiz elevada à terceira, né? Vai ficar assim, ó, vai ficar o raio, uma constante, multiplicado pela raiz cúbica do período ao quadrado. Então, isso aqui, se a gente colocar assim, é a mesma coisa. Então, o raio vai ser uma constante multiplicado pelo período, sendo que o período vai ser 2 elevado a 2 dividido por 3, o período elevado a 2 dividido por 3. Por quê? Porque quem está embaixo fica fora, fica a raiz, e quem está em cima fica dentro, que é justamente ao quadrado. Então, o raio geoestacionário, você ia colocar aqui 24 horas, e elevar a 24 horas, a gente ia saber justamente o raio. E esse raio geoestacionário é aquele ponto onde o corpo em órbita, um satélite em órbita, sempre vai ficar no mesmo ponto. Sempre vai ficar aqui, por exemplo, em Brasília. Vai estar sempre em Brasília. Então, o planeta vai estar tendo o seu processo de rotação e o objeto em órbita vai estar sempre no ponto, porque ele está com o mesmo período da Terra. Então, esse raio é o raio que tem a maior quantidade de satélites artificiais do planeta. É um mar nesse raio é um mar de satélites, tem muitos satélites, porque todos os países querem um satélite geoestacionário. Bom, ao falar tudo isso, a gente tem que o seguinte: a gente tem que um corpo em órbita é um corpo que está sempre em queda livre, e a força resultante a força resultante nele é o peso. Então, se o peso é igual à força resultante e ele está fazendo um movimento circular, você tem que a aceleração resultante é justamente a aceleração centrípeta.
Portanto, você iguala o peso é igual a resultante centrípeta. E você deriva tudo isso, você sabe a velocidade, você chega no período e você tem o satélite geoestacionário, que o período é igual a 24 horas. Bom, esta aula termina por aqui, espero que vocês tenham entendido o que é um corpo em órbita e até as próximas aulas de Física 4, que a gente vai iniciar justamente a hidroestática. Então, até lá. Tchau, tchau!